Ela curvava o corpo entre as mesas, servindo cafés e sorrisos que ninguém notava. Mas naquela tarde, um homem poderoso a devorou com os olhos, enquanto todos a humilhavam. O colar no chão foi só a desculpa para despir sua dignidade diante de todos. E quando ele a seguiu na chuva, não era culpa, era fome. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. Na Vila Esperança, um bairro operário nos arredores de São Paulo, onde o aroma de pão quentinho da padaria do seu Antônio se misturava com o barulho dos ônibus e das conversas animadas nas calçadas, vivia Gabriela Santos, uma jovem de 20 e poucos anos, de cabelos castanhos e olhos expressivos, que carregava no semblante a doçura de quem ainda acredita nos sonhos, apesar dos golpes da vida. Todas as manhãs, Gabriela acordava antes do sol nascer para preparar o café e os remédios de Dona Clemência, sua avó que sofria de problemas cardíacos e não podia mais trabalhar. Depois de deixar tudo organizado e a vizinha Dona Nilza de olho na idosa, pegava 2 ônibus lotados até chegar ao Café Renascer, uma charmosa cafeteria na região da Avenida Paulista, coração financeiro da cidade. Bom dia, seu Tadeu. Gabriela cumprimentava o dono do estabelecimento enquanto amarrava o avental verde com o logo do café. Seu sorriso era genuíno, mesmo que seus olhos denunciassem o cansaço das noites mal dormidas, preocupada com as contas que se acumulavam e os remédios caros da avó. Bom dia, Gabi. Hoje vai ser correria. Temos reserva de um grupo da construtora Albuquerque para o meio-dia, respondeu Tadeu, um homem de meia-idade que havia fundado o café há 15 anos, depois de perder tudo numa enchente no interior de Minas Gerais. A manhã transcorreu como de costume. Gabriela servia cafés, anotava pedidos, limpava mesas e, entre um cliente e outro, praticava seu talento secreto: desenhar. Em pequenos guardanapos de papel, ela esboçava rostos, paisagens e vestidos. Sonhava em um dia estudar design de moda. Mas, por enquanto, aqueles rabiscos eram apenas uma válvula de escape para sua criatividade reprimida. Pouco depois do meio-dia, as portas do Café Renascer se abriram para dar entrada a 5 mulheres elegantemente vestidas, exibindo bolsas de grife e óculos escuros que escondiam olhares de superioridade. À frente do grupo estava Débora Albuquerque, herdeira da construtora Albuquerque, uma das maiores empresas do setor imobiliário do país. Alta, loira, com unhas perfeitamente feitas e um sorriso que raramente atingia os olhos, Débora era conhecida nas colunas sociais tanto por sua beleza quanto por seu temperamento difícil. Quero uma mesa para 5, longe da janela. O sol está insuportável hoje, exigiu sem sequer olhar diretamente para Gabriela, como se ela fosse invisível. Com certeza, senhora. Por aqui, por favor, respondeu Gabriela educadamente, conduzindo o grupo a uma mesa no fundo do estabelecimento. No caminho, Débora sussurrou algo para as amigas, que riram discretamente, enquanto lançavam olhares para Gabriela. A jovem fingiu não perceber, mantendo a postura profissional que seu Tadeu tanto valorizava. O que Gabriela não sabia é que, sentado próximo ao balcão, um homem a observava com interesse. Henrique Albuquerque, CEO da construtora Albuquerque e irmão mais velho de Débora, estava ali para uma reunião de negócios que acabara sendo cancelada. Decidira ficar para um café, apreciando o raro momento de solidão em sua agenda frenética. Henrique não era um homem comum. Aos 35 anos, havia multiplicado a fortuna da família, expandindo os negócios para além da construção civil, entrando no mercado de energia renovável e tecnologia. Reservado e pragmático, era respeitado nos círculos empresariais pelo seu talento para negócios, mas poucos conheciam o homem por trás do império. Divorciado há 3 anos de um casamento arranjado, que nunca passou de conveniência, Henrique vivia para o trabalho, como um escudo contra a solidão que não admitia sentir. Enquanto tomava seu expresso, notou como a garçonete tratava todos os clientes com a mesma gentileza, independentemente de quem fossem. Uma raridade nos ambientes que frequentava, onde o interesse e a falsidade ditavam as relações. Garçonete, esse café está frio. Traga outro, ordenou Débora, fazendo um gesto desdenhoso com a mão. Gabriela recolheu a xícara delicadamente. Peço desculpas, senhorita.
Trarei outro imediatamente. Quando Gabriela se afastou, Henrique pôde ouvir sua irmã comentando com as amigas. Vocês viram as mãos dela? Rudes como as de uma lavadeira. E ainda tem a audácia de tentar esconder as unhas mal feitas. As risadas que se seguiram fizeram o estômago de Henrique revirar. Conhecia bem aquele comportamento da irmã, mimada desde a infância por seus pais, especialmente após a morte do pai, quando Débora se tornou a menina dos olhos da matriarca, Dona Augusta Albuquerque, uma mulher de valores tradicionais e visão elitista. O grupo de Débora pediu diversos itens do cardápio, mas provaram apenas alguns, deixando a maior parte intocada. Um desperdício que fez Gabriela pensar em quantas refeições aquela comida representaria para as famílias de seu bairro. Quando trouxe a conta, Débora vasculhou a bolsa de grife com expressão confusa. Meu colar. Meu colar de pérolas não está aqui, disse, aumentando gradualmente o tom de voz até que todos no café pudessem ouvi-la. Eu o coloquei na bolsa antes de vir para cá. Tem certeza, senhorita? Talvez esteja em outro compartimento, sugeriu Gabriela, tentando ajudar. Está me chamando de mentirosa? Débora levantou-se indignada. Só você esteve perto da minha bolsa quando veio servir os cafés. O coração de Gabriela acelerou. Eu não peguei nada, senhorita. Posso ajudá-la a procurar. Não será necessário. Débora fez um gesto teatral apontando para o chão próximo aos pés de Gabriela. Olhem, é o meu colar. Ali estava, um delicado colar de pérolas brancas com fecho de ouro. Eu não peguei isso. Gabriela gaguejou enquanto sentia os olhares acusatórios de todos no café. Então, como explicar que ele estava caído exatamente onde você está? Questionou uma das amigas de Débora. Eu não sei. Seu Tadeu se aproximou alarmado com a confusão. O que está acontecendo aqui? Sua funcionária tentou roubar meu colar. É isso que está acontecendo, acusou Débora pegando o colar do chão. Um presente do meu pai, avaliado em mais de 20 mil reais. Gabriela? É verdade? Seu Tadeu perguntou, o rosto pálido. Claro que não, seu Tadeu. Eu nunca faria isso. O senhor me conhece, implorou Gabriela, sentindo as lágrimas começarem a se formar. Acredita mesmo que ela vai confessar? Olhe para ela. Provavelmente viu o valor do colar e não resistiu. Débora continuou implacável. Vou registrar um boletim de ocorrência. Não será necessário, senhorita. Vou resolver isso internamente, seu Tadeu respondeu, nervoso com a ideia de um escândalo envolvendo seu estabelecimento. Henrique observava tudo, dividido entre a certeza de que havia algo errado naquela acusação e o desconforto de se envolver em um assunto aparentemente trivial. Viu quando seu Tadeu levou Gabriela para os fundos do café e quando ela saiu minutos depois, sem o avental, os olhos vermelhos e o rosto devastado pela humilhação. Estava na hora de alguém ensinar uma lição a essa gente que não conhece seu lugar, comentou Débora quando o grupo deixava o café. Vamos, Henrique. Ou prefere ficar aqui com a escória? Henrique não respondeu de imediato. Seus olhos seguiam Gabriela, que caminhava pela calçada, tentando se afastar o mais rápido possível sob a chuva fina que começava a cair. Vá na frente. Tenho um assunto para resolver, respondeu finalmente, levantando-se. O que pode ser mais importante do que o almoço com mamãe? Você sabe como ela fica quando nos atrasamos, Débora protestou. Diga a ela que tive uma emergência de trabalho, Henrique respondeu secamente, deixando algumas notas na mesa para pagar sua conta e saindo do café. Do lado de fora a chuva havia se intensificado. Henrique olhou em ambas as direções e avistou Gabriela alguns quarteirões adiante, caminhando cabisbaixa sem guarda-chuva. Sem pensar duas vezes, entrou em seu carro e pediu ao motorista que a seguisse lentamente. Senhorita, por favor, chamou Henrique, baixando o vidro do carro quando se aproximou dela. Gabriela olhou assustada, não reconhecendo imediatamente o homem que a chamava. Posso oferecer uma carona? Está chovendo muito. Não, obrigada, respondeu ela secamente, continuando a andar. Henrique pediu que o motorista parasse o carro. Saiu protegendo-se com um guarda-chuva e alcançou Gabriela. Por favor, eu preciso falar com você. Ela se virou, os olhos ainda marejados de lágrimas de raiva e humilhação. O que quer? Também veio me acusar de algo que não fiz? Não, Henrique respondeu calmamente. Eu estava lá, vi tudo.
Sei que você não roubou nada. Gabriela o encarou surpresa. Como pode ter certeza? Porque conheço minha irmã. Débora já fez isso antes, ele admitiu, com uma expressão de quem carrega uma culpa antiga. Sua irmã? Gabriela deu um passo para trás, a compreensão surgindo em seu rosto. Você é Henrique Albuquerque. E sim, aquela era Débora, minha irmã mais nova. Gabriela sentiu o estômago afundar. O sobrenome Albuquerque era sinônimo de poder em São Paulo. Não havia chance de vencer contra pessoas como eles. O que quer de mim? Perguntou desconfiada. Ajudar? Posso falar com seu chefe, esclarecer a situação. Não preciso de sua caridade, Gabriela respondeu, orgulhosa mesmo em sua situação vulnerável. Seu Tadeu já tomou sua decisão. Ele não vai querer problemas com pessoas como vocês. A chuva engrossou, ensopando os dois. Pelo menos aceite a carona. Para onde quer ir? Gabriela hesitou, mas a chuva agora caía impiedosamente. Estação República. Preciso pegar o metrô. No carro, o silêncio era pesado. Gabriela olhava pela janela, observando a cidade que parecia tão indiferente ao seu pequeno drama pessoal. Henrique a estudava discretamente, intrigado por sua dignidade mesmo diante da injustiça. Trabalha há muito tempo naquele café? Perguntou tentando quebrar o gelo. 3 anos, respondeu Gabriela brevemente. Era o que pagava os remédios da minha avó. O uso do passado não passou despercebido por Henrique. Escute, eu sei que não tenho o direito de me intrometer na sua vida, mas gostaria de compensar pelo comportamento da minha irmã. Gabriela se virou para encará-lo. Como? Vai me dar dinheiro? Acha que isso resolve tudo? Não estou oferecendo um emprego. Henrique respondeu calmamente. Preciso de alguém para organizar meus documentos pessoais e correspondências. Minha assistente anterior se aposentou mês passado. Gabriela riu sem humor. Eu, trabalhando para você. Por que faria isso? Porque o salário é 3 vezes maior do que você recebia no café. Inclui plano de saúde que cobriria os tratamentos da sua avó. Aquilo atingiu Gabriela como um soco. A saúde de Dona Clemência estava piorando, e os remédios cada vez mais caros. Por que eu? Há milhares de pessoas mais qualificadas. Porque você foi injustiçada pela minha família. E porque... Henrique hesitou como se buscasse as palavras certas. Porque vi como trata as pessoas. Com respeito. Independentemente de quem sejam. Isso é raro e valioso. O carro parou próximo à estação de metrô. Gabriela pegou sua bolsa pronta para sair, mas Henrique a deteve gentilmente. Pense no assunto. Não precisa decidir agora. Ele estendeu um cartão elegante com seu nome e número de celular. Se aceitar, me ligue. Explicarei os detalhes. Gabriela pegou o cartão relutantemente. Não prometo nada. Não espero promessas. Apenas uma chance de fazer a coisa certa. Ela saiu do carro guardando o cartão no bolso. A chuva havia diminuído, mas a tempestade em seu coração apenas começava. De um lado, o orgulho ferido e a desconfiança natural de quem sempre teve que lutar por cada centavo. De outro, a responsabilidade pela avó doente e a oportunidade inesperada que aquele estranho oferecia. Naquela noite, depois de preparar um mingau simples para Dona Clemência e assistir à novela das 9 ao seu lado, Gabriela se recolheu ao pequeno quarto nos fundos da casa. Através da janela, podia ver as luzes da cidade grande ao longe, como estrelas inalcançáveis. Tirou o cartão de Henrique do bolso, observando o papel fino e o logotipo discreto da construtora. Em sua mente, repassou o encontro tentando decifrar as intenções por trás daquela oferta. Seria apenas culpa, atração, ou realmente um desejo genuíno de corrigir uma injustiça? Qualquer que fosse o motivo, uma coisa era certa. Amanhã precisaria procurar um novo emprego. E as opções para alguém sem faculdade completa na maior cidade do país não eram animadoras. Com um suspiro profundo, pegou o celular antigo e discou o número no cartão. 3 toques depois, a voz grave de Henrique soou do outro lado. Alô? Senhor Albuquerque? É Gabriela, a garçonete do café, disse, sentindo o coração acelerar. Sobre aquela proposta de trabalho, eu aceito. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Fico feliz com sua decisão, Gabriela. Pode começar na segunda-feira? Mandarei um carro buscá-la. Sim, posso começar na segunda, respondeu. Ainda incerta sobre estar tomando a decisão certa.
Ótimo. O carro estará aí às 7h30. Boa noite, Gabriela. Boa noite, senhor. Ao desligar, Gabriela não sabia que aquela simples ligação mudaria para sempre o rumo de sua vida. Que a mansão dos Albuquerque no bairro do Morumbi se tornaria o cenário de uma batalha silenciosa entre classes sociais, preconceitos e, eventualmente, de um amor que desafiaria todas as convenções. Naquela noite chuvosa em São Paulo, duas almas de mundos completamente diferentes haviam se encontrado por acaso. Ou seria destino? O tempo diria. Por enquanto, tudo o que Gabriela sabia era que na segunda-feira cruzaria a fronteira invisível que separa os que servem dos que são servidos, e que, para o bem ou para o mal, não haveria mais volta. Do outro lado da cidade, na cobertura de um dos edifícios mais caros da Avenida Faria Lima, Henrique também contemplava a cidade iluminada através de sua janela panorâmica. Com um copo de uísque na mão, pensava na garçonete de olhos tristes e dignidade inabalável. Por que se importava tanto? Por que a oferta impulsiva de emprego? Ele, que calculava cada passo nos negócios com precisão matemática, havia agido por instinto. E isso o intrigava e assustava em igual medida. No que você está se metendo, Henrique? Murmurou para si mesmo, enquanto a chuva continuava a cair sobre a metrópole que nunca dorme. Na manhã de segunda-feira, Gabriela acordou antes do despertador tocar. Havia passado o fim de semana inteiro tentando escolher a roupa mais adequada para seu primeiro dia no novo emprego. No final, optou por um vestido simples azul marinho que havia comprado em uma liquidação no ano anterior e nunca usado, um blazer emprestado de uma antiga colega de faculdade e sapatilhas pretas bem conservadas. Você está linda. Minha filha, comentou Dona Clemência, observando a neta da poltrona onde passava seus dias. Parece uma executiva. Gabriela sorriu, ajeitando nervosamente o coque baixo que havia feito nos cabelos. Não exagere, vó. Estou apresentável, só isso. Para mim, você é a moça mais bonita desse Brasil, a senhora respondeu com orgulho. Só não entendo por que esse homem rico te contratou assim, de repente. A mesma pergunta ecoava na mente de Gabriela desde a ligação. Havia contado à avó uma versão suavizada dos acontecimentos no café, omitindo a humilhação e a acusação de roubo. Acho que ele ficou impressionado com meu atendimento, respondeu vagamente. E a empresa dele é grande, sempre precisam de pessoal. Antes que Dona Clemência pudesse fazer mais perguntas, a campainha tocou. Eram exatamente 7h30. Deve ser o motorista, Gabriela disse, tentando esconder o nervosismo. Deu um beijo na testa da avó. A dona Nilza vai ficar com você até eu voltar. Os remédios estão todos separados na caixinha, não deixe de tomar. Vai com Deus, minha filha. E se esse moço rico tentar gracinhas com você, dê um chega pra lá nele. Gabriela riu. Vó, é só um trabalho. Ele provavelmente nem vai lembrar que eu existo depois de me mostrar o escritório. Do lado de fora, um sedã preto com vidros escuros aguardava. O motorista, um senhor de meia idade com uniforme impecável, abriu a porta para ela. Bom dia, senhorita Santos. Sou Everaldo, motorista do Sr. Albuquerque. Bom dia, respondeu Gabriela, sentindo-se desconfortável com a formalidade. Durante o trajeto da periferia até o Morumbi, Gabriela observava a cidade transformar-se gradualmente. As casas simples e o comércio popular davam lugar a condomínios fechados e lojas de grife. Era como atravessar uma fronteira invisível para um país estrangeiro, onde tudo parecia mais limpo, mais verde, mais protegido. Chegamos, senhorita, anunciou Everaldo, estacionando diante de um portão majestoso. Gabriela sentiu o estômago revirar ao ver a mansão. Havia imaginado que trabalharia num escritório corporativo, não na residência pessoal de Henrique. O lugar era imenso, com jardins bem cuidados e uma arquitetura que misturava elementos clássicos e modernos. Ao descer do carro, foi recebida por uma mulher de aproximadamente 60 anos, vestida com um uniforme cinza discreto. Bom dia, senhorita Santos. Sou Regina, a governanta. O Sr. Albuquerque pediu que eu a recebesse e mostrasse suas funções. Regina tinha um rosto que não demonstrava emoção, mas seus olhos avaliavam Gabriela de cima a baixo, como quem inspeciona um produto em busca de defeitos. Por favor, me siga. Vou mostrar a casa e explicar suas responsabilidades.
Enquanto caminhava pelos corredores decorados com obras de arte e móveis que pareciam pertencer a um museu, Gabriela se perguntava em que exatamente havia se metido. A mansão era tão grande que parecia um labirinto, com alas inteiras dedicadas a diferentes funções: área social, área íntima, escritórios, biblioteca, sala de música. O Sr. Albuquerque é muito reservado, explicava Regina. Não gosta de barulho nem de intromissões. Você trabalhará principalmente no escritório dele, organizando documentos pessoais, correspondências à agenda e, ocasionalmente, acompanhando-o em alguns compromissos quando necessário. Chegaram a uma sala que seria o local de trabalho de Gabriela. Era um ambiente elegante, com uma escrivaninha de madeira escura, computador de última geração e uma vista para os jardins. Aqui está seu crachá e seu tablet corporativo. Todas as informações necessárias estão no manual digital. Regina entregou os itens sem nenhum sorriso. O Sr. Albuquerque chegará em aproximadamente 1 hora. Enquanto isso, familiarize-se com os sistemas. Assim que a governanta saiu, Gabriela se permitiu respirar fundo. Tudo ali parecia intimidador, desde a decoração opulenta até o silêncio quase sepulcral, interrompido apenas pelo tic-tac de um relógio antigo. Começou a navegar pelo tablet, tentando entender suas funções, quando ouviu vozes no corredor. Uma delas era grave e controlada, provavelmente Henrique. A outra, feminina e estridente, fez seu sangue gelar. Débora. Não acredito que você realmente fez isso, Henrique. Contratar aquela garçonete? O que mamãe vai dizer? Não é da sua conta, Débora. E espero que você a trate com respeito. Respeito? Ela é uma empregada. Todos merecem respeito, independentemente da posição. Algo que você claramente não aprendeu. As vozes se aproximavam, e Gabriela fingiu estar concentrada no tablet quando a porta se abriu. Henrique entrou, seguido pela irmã. Ele vestia um terno impecavelmente cortado, que realçava sua figura atlética, enquanto Débora parecia pronta para uma sessão de fotos, com um vestido de grife e joias ostensivas. Bom dia. Gabriela, cumprimentou Henrique formalmente. Vejo que Regina já lhe mostrou seu espaço. Bom dia, Sr. Albuquerque, respondeu Gabriela levantando-se. Fez um leve aceno com a cabeça para Débora, que a ignorou completamente. Não posso acreditar que você realmente a trouxe para nossa casa, Débora disse, como se Gabriela não estivesse presente. Você sabe quem ela é? De onde vem? Débora, se não tem nada útil para contribuir, sugiro que se retire. Henrique respondeu firmemente. Tenho assuntos a tratar com minha nova assistente. O rosto de Débora se contorceu em uma expressão de desdém. Isso não vai ficar assim. Mamãe vai saber disso. Com essas palavras, ela saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer os objetos na mesa tremerem. Peço desculpas pelo comportamento da minha irmã, disse Henrique, suspirando. Ela sempre foi difícil. Não precisa se desculpar. Já trabalhei em lugares com clientes muito mais desagradáveis, respondeu Gabriela, tentando parecer profissional apesar do desconforto. Henrique a estudou por um momento, notando como ela parecia determinada a não demonstrar fraqueza. Regina explicou suas funções? Sim, senhor. Ótimo. Por hoje gostaria que você começasse organizando esses documentos. Ele indicou uma pilha de pastas sobre a mesa. São projetos pessoais que precisam ser digitalizados e catalogados. Quando terminar, podemos discutir sua função na organização de um evento beneficente que estou planejando. Evento beneficente? Sim. Para a Fundação Albuquerque, trabalhamos com comunidades carentes, oferecendo cursos profissionalizantes e bolsas de estudo. O evento será no próximo mês. Gabriela assentiu, surpresa por descobrir esse lado filantrópico do empresário. Estarei em meu escritório se precisar de mim, Henrique disse, caminhando até a porta. Parou antes de sair e acrescentou. E Gabriela, você não precisa me chamar de senhor. Que Henrique está bom. Quando ele saiu, Gabriela se permitiu relaxar um pouco. A tensão do primeiro encontro havia passado, mas sabia que estava apenas começando. Trabalhar naquela casa, com Débora aparentemente à espreita, seria como caminhar em um campo minado. Concentrou-se nos documentos, descobrindo com surpresa que muitos se referiam a projetos sociais em comunidades semelhantes à sua.
Escolas, centros comunitários, hospitais. Havia algo genuíno nos relatórios de impacto social, que detalhavam como as vidas de pessoas haviam sido transformadas. Por volta do meio-dia, Regina apareceu novamente. O almoço será servido na sala de refeições dos funcionários, informou. Depois o Sr. Albuquerque gostaria de vê-la no escritório principal. A sala de refeições dos funcionários era um ambiente amplo e bem iluminado, mas muito diferente da opulência do resto da casa. Ali, Gabriela conheceu outros empregados: Josefa, a cozinheira, Carlos, o jardineiro, Antônio, o motorista reserva, e Severino, o mordomo. Então você é a nova assistente pessoal, comentou Severino, um homem alto e magro com cabelos grisalhos perfeitamente alinhados. Interessante. Por quê? Perguntou Gabriela, enquanto se servia de uma porção modesta do almoço. Porque o Sr. Henrique nunca trouxe uma assistente para trabalhar aqui na mansão. Sempre manteve o pessoal do escritório. Bem, no escritório. Os outros funcionários trocaram olhares significativos, aumentando o desconforto de Gabriela. É verdade, concordou Josefa. Uma senhora nordestina de mãos calejadas e sorriso fácil. E dizem que a dona Augusta, mãe dele, está voltando de Paris essa semana. Aí o bicho vai pegar, complementou Carlos com um sorriso irônico. Ela não gosta de novidades, principalmente quando envolvem o filho preferido. Gabriela comeu em silêncio, absorvendo as informações. Claramente, sua contratação era algo fora do comum, e todos pareciam estar esperando algum tipo de drama. Após o almoço, dirigiu-se ao escritório principal como solicitado. Bateu suavemente na porta e ouviu a voz de Henrique pedindo que entrasse. O escritório era impressionante, com estantes altas repletas de livros, uma mesa imponente de mogno e janelas que iam do chão ao teto, revelando uma vista panorâmica dos jardins. Henrique estava ao telefone, mas fez um gesto para que ela se sentasse. Não, Marcos, não vou reconsiderar. A construtora Albuquerque não vai participar desse projeto se envolver remoção de famílias. Sua voz era firme. Encontre outra solução, ou busque outro parceiro. Ele desligou e se voltou para Gabriela com um suspiro cansado. Problemas no trabalho? Ela perguntou antes de se conter. Sempre há alguém querendo cortar caminhos éticos para maximizar lucros, respondeu Henrique, passando a mão pelos cabelos escuros. Como está sendo seu primeiro dia? Produtivo. Já digitalizei metade dos documentos. Excelente. Ele sorriu, parecendo genuinamente satisfeito. Ouvi dizer que você conheceu o restante da equipe. Sim, todos foram educados. Henrique riu. Sei reconhecer um eufemismo quando ouço um. Imagino que estavam curiosos sobre você. Um pouco, admitiu Gabriela. Ele a estudou por um momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão. Gabriela, há algo que preciso esclarecer. Sua contratação não é comum, eu sei disso. E imagino que você esteja se perguntando por que a trouxe para trabalhar aqui na mansão, e não no escritório corporativo. Ela assentiu, agradecida por ele abordar diretamente o elefante na sala. A verdade é que preciso de alguém em quem possa confiar para lidar com assuntos pessoais. Alguém que não esteja envolvido nas políticas corporativas ou nos jogos sociais que minha família e círculo frequentam. E você achou que eu seria essa pessoa? Mal me conhece. Às vezes conhecemos melhor um estranho em um momento de crise do que pessoas com quem convivemos há anos, respondeu Henrique, seu olhar intenso fixo nela. Vi como reagiu à injustiça, com dignidade, sem baixar ao nível deles. Isso me diz muito sobre seu caráter. Gabriela não soube como responder. Havia algo na maneira como ele a olhava, que parecia enxergar além das camadas de defesa que ela havia construído ao longo dos anos. Tenho um projeto especial em que gostaria que você trabalhasse, continuou Henrique, abrindo uma pasta em seu laptop. Uma escola de moda e design que estamos construindo na Zona Leste. Parte dos lucros da fundação será direcionada para bolsas de estudo integrais para jovens de baixa renda. Os olhos de Gabriela se arregalaram com a coincidência. Moda e design? Regina mencionou que encontrou alguns desenhos seus entre os documentos que estava organizando. Você tem talento. Gabriela corou envergonhada por seus esboços terem sido descobertos. São apenas rabiscos. Discordo. Vejo o potencial ali. Você estudou design? Comecei a faculdade,
mas tive que abandonar no segundo ano para cuidar da minha avó, ela admitiu. Era um sonho distante. Algo no olhar de Henrique mudou. Uma mistura de compreensão e determinação. Talvez não tão distante quanto pensa. Gostaria que você desse sua opinião sobre o projeto da escola. Uma perspectiva de alguém que realmente entende as necessidades dos estudantes que queremos atingir. Antes que Gabriela pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos entrou, seguida por Débora, que exibia um sorriso triunfante. Henrique, precisamos conversar. A mulher mais velha anunciou, com uma voz que não admitia contestação. Seu olhar frio pousou em Gabriela, em particular. Mamãe, não esperava você hoje, Henrique respondeu visivelmente tenso. Achei que voltaria de Paris apenas no fim da semana. Adiantei meu retorno quando Débora me contou sobre suas decisões recentes. Ela respondeu, ainda encarando Gabriela, como se avaliasse um objeto fora do lugar. Não vai nos apresentar? Henrique se levantou, mantendo a compostura. Mamãe, esta é Gabriela Santos, minha nova assistente pessoal. Gabriela, esta é Augusta Albuquerque, minha mãe. Gabriela se levantou e estendeu a mão educadamente. Prazer em conhecê-la, senhora Albuquerque. Augusta olhou para a mão estendida, como se fosse algo contaminado, ignorando o gesto completamente. Henrique, precisamos conversar agora, a sós. Gabriela, pode nos dar licença, por favor? Pediu Henrique, visivelmente desconfortável com a situação. Claro, respondeu Gabriela, mantendo a dignidade apesar da humilhação. Com licença. Ao sair, pôde ver o sorriso de satisfação no rosto de Débora. No corredor, encostou-se à parede por um momento, tentando acalmar as batidas aceleradas de seu coração. Mesmo com a porta fechada, podia ouvir a voz alterada de Augusta. O que você estava pensando, Henrique? Trazer uma garota qualquer de um bairro pobre para trabalhar na nossa casa? O que as pessoas vão dizer? Não me importo com o que vão dizer, mamãe. Gabriela é competente e merece a oportunidade. Oportunidade? Débora me contou que ela foi acusada de roubo. É esse o tipo de pessoa que você quer associar ao nome da nossa família? Você sabe muito bem como Débora é. Aquela acusação foi uma farsa. E tenho certeza que você também sabe disso. O que sei é que estou vendo meu filho, herdeiro do Império Albuquerque, comportando-se como um adolescente rebelde. Primeiro abandona um casamento perfeitamente adequado com Patrícia, filha dos Mendonça. Agora traz uma qualquer para dentro da nossa casa. Gabriela sentiu o rosto queimar com as palavras cruéis. Queria sair correndo daquele lugar, voltar para sua vida simples, mas digna. No entanto, algo a impedia. O emprego significava remédios para sua avó, significava um futuro, significava a chance de retomar seus estudos. Afastou-se da porta, decidida a não ouvir mais. Voltou para sua sala e continuou o trabalho de digitalização, tentando ignorar o tumulto em seu peito. Cerca de 1 hora depois, Henrique apareceu à porta. Seu rosto, normalmente controlado, mostrava sinais claros de estresse. Gabriela, podemos conversar? Se veio me demitir, entendo. Ela disse diretamente, preferindo enfrentar logo o inevitável. Demitir? Não, de modo algum. Henrique respondeu, parecendo genuinamente surpreso. Vim me desculpar pelo comportamento da minha mãe. Não precisa. Já entendi como as coisas funcionam aqui. Não, você não entendeu. Henrique insistiu, aproximando-se. Minha mãe e minha irmã não representam quem eu sou, ou como gerencio meus negócios. Cresci com privilégios, sim, mas aprendi desde cedo que isso não me faz melhor que ninguém. Gabriela o estudou, tentando determinar se suas palavras eram sinceras. Por que se importa tanto? Sou apenas uma funcionária. Henrique hesitou, como se ele mesmo não tivesse certeza da resposta. Porque estou cansado de viver em um mundo de aparências, onde tudo é determinado pelo sobrenome ou pelo saldo bancário. Porque quando vi o que Débora fez com você no café, algo em mim acordou. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que Gabriela não esperava ver. Por um breve momento, viu além do empresário poderoso, além da riqueza e do status, viu apenas um homem lutando contra as amarras invisíveis de expectativas que não escolheu. Então você fica? Perguntou ele finalmente. Gabriela pensou em sua avó nos remédios, na chance de voltar a estudar.
Pensou também na hostilidade que enfrentaria naquela casa. Fico, respondeu por fim, mas com uma condição. Henrique ergueu as sobrancelhas surpreso. Qual? Quero ser tratada com respeito por todos, inclusive sua família. Um sorriso lento se formou no rosto de Henrique. Isso pode ser mais difícil de garantir do que conseguir a paz mundial, mas vou fazer o possível. Pela primeira vez naquele dia, Gabriela sorriu genuinamente. É o suficiente para mim. O que nenhum dos dois poderia prever era que aquela simples conversa marcaria o início de uma transformação em ambos. Para Gabriela, seria o primeiro passo para redescobrir sonhos que julgava perdidos. Para Henrique, o começo de um despertar que abalaria as estruturas de seu mundo perfeitamente organizado. E na mansão dos Albuquerque, onde o poder e as aparências sempre haviam reinado supremos, um vento de mudança começava a soprar, silencioso mas persistente, como a brisa que antecede uma tempestade. As semanas seguintes passaram rapidamente para Gabriela. A rotina na mansão dos Albuquerque tinha adquirido um ritmo próprio, e ela se surpreendeu com sua capacidade de adaptação. Os dias começavam cedo, com Everaldo buscando-a em casa, e terminavam tarde quando ela voltava exausta, mas satisfeita com o trabalho realizado. Dona Clemência havia notado a mudança na neta. Não era apenas o salário melhor, que permitia agora comprar todos os remédios necessários e até mesmo pequenos luxos, como um ventilador novo para os dias quentes de verão. Era algo mais profundo, um brilho diferente no olhar, uma postura mais confiante, como se Gabriela finalmente estivesse encontrando seu lugar no mundo. Esse tal de Henrique deve ser um homem e tanto, comentou a senhora uma noite, enquanto Gabriela organizava os remédios da semana. É apenas meu patrão. Vó, respondeu Gabriela tentando soar casual. Um homem correto, que valoriza o trabalho bem feito. Murmurou Dona Clemência com um sorriso enigmático. Seus olhos brilham quando fala dele. Não vi esse brilho desde que seu Alfredo da farmácia te deu aquele chocolate importado no seu aniversário de 16 anos. Vó, Gabriela exclamou corando. Não invente coisas. É uma relação estritamente profissional. Mas no fundo sabia que algo estava mudando. Henrique não era como imaginara inicialmente. Por trás da fachada do empresário frio e calculista, havia um homem complexo, com princípios fortes e uma genuína preocupação com o impacto social de seus negócios. Nas últimas semanas, haviam trabalhado lado a lado no projeto da escola de moda. E Gabriela se surpreendera com a maneira como ele valorizava suas opiniões e ideias. Você entende as necessidades reais dessas comunidades, ele havia dito durante uma reunião com os arquitetos. Sua perspectiva é inestimável para este projeto. A escola seria construída no Jardim Pantanal, uma área carente na Zona Leste, não muito longe de onde Gabriela morava. O projeto previa não apenas salas de aula e ateliês, mas também uma creche para que mães pudessem estudar, um refeitório comunitário e uma incubadora de pequenos negócios ligados à moda. A maior parte dos funcionários da mansão já havia aceitado Gabriela como parte da equipe. Josefa e a cozinheira sempre guardavam um pedaço extra de bolo para ela levar para Dona Clemência. Carlos, o jardineiro, ocasionalmente separava algumas flores para que ela levasse para casa. Até mesmo Regina, a governanta sempre séria, havia suavizado seu tratamento, embora ainda mantivesse uma certa distância formal. Apenas 3 pessoas continuavam a tratar Gabriela com hostilidade declarada. Augusta, a matriarca, Débora, a irmã vingativa, e Patrícia Mendonça, a ex-noiva de Henrique, que frequentemente aparecia na mansão com a desculpa de visitar Augusta, mas cujo verdadeiro objetivo parecia ser reconquistar o empresário. Naquela manhã de quarta-feira, Gabriela chegou à mansão e encontrou um clima tenso. Severino, o mordomo, a recebeu com uma expressão preocupada. Bom dia, Severino. Aconteceu algo? Dona Augusta convocou uma reunião familiar para hoje à noite. Ele respondeu em voz baixa. E, pelo que ouvi, não será uma conversa agradável. Entendo. Obrigada pelo aviso. Gabriela seguiu para sua sala, tentando ignorar a ansiedade que crescia em seu peito. Nos últimos dias, Augusta havia intensificado suas tentativas de afastá-la, ora com comentários ácidos sobre sua origem humilde,
ora com tarefas impossíveis designadas apenas para vê-la falhar. Ao entrar em sua sala, encontrou uma surpresa sobre a mesa. Uma pasta elegante, com o logotipo da Universidade Anhembi Morumbi, uma das mais prestigiadas instituições de moda do país. Bom dia, a voz de Henrique soou da porta. Ele parecia particularmente bem-humorado naquela manhã, vestindo um terno azul marinho que realçava seus olhos. Vejo que encontrou minha surpresa. O que é isso? Perguntou Gabriela confusa. Abra e descubra. Dentro da pasta havia uma carta oficial oferecendo uma bolsa de estudos integral para o curso de design de moda, com início no próximo semestre. Isso é, para mim? Gabriela perguntou incrédula. A Fundação Albuquerque tem um programa de bolsas para funcionários que desejam continuar seus estudos, explicou Henrique, aproximando-se. Você mencionou que abandonou a faculdade para cuidar de sua avó. Achei que gostaria de retomar seu sonho. Gabriela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O gesto era tão inesperado, tão significativo, que por um momento não soube como reagir. Eu não sei o que dizer. Diga sim, respondeu Henrique com um sorriso genuíno. As aulas são noturnas 3 vezes por semana. Ajustaremos seu horário, para que possa conciliar trabalho e estudos. E antes que pergunte, não é favor, é reconhecimento pelo seu talento. Obrigada, ela conseguiu dizer finalmente, enxugando discretamente uma lágrima. Isso significa muito para mim. Eu sei, ele respondeu suavemente. Houve um momento de silêncio carregado entre eles, onde algo não dito parecia flutuar no ar. Henrique finalmente quebrou o encanto, consultando o relógio. Tenho uma reunião agora, mas jantamos juntos hoje? Quero discutir os detalhes do evento beneficente para a inauguração da escola. Claro, respondeu Gabriela, ainda emocionada com a notícia. Ótimo, reservei mesa no Figueira Rubaiyat às 8. Everaldo passará para buscá-la às 7h30. Quando Henrique saiu, Gabriela voltou a olhar a carta em suas mãos. O sonho que havia abandonado 3 anos atrás, quando Dona Clemência teve o primeiro ataque cardíaco, parecia agora ao alcance novamente. Sentia uma gratidão imensa, mas também algo mais, algo que não ousava nomear. O resto do dia passou em um borrão de atividades. Gabriela estava tão concentrada em finalizar os relatórios para a reunião com os investidores da fundação que mal notou o tempo passar. Quando olhou para o relógio, já passava das 5. Pegou o celular para ligar para a Dona Clemência e avisá-la que chegaria mais tarde. Mas antes que pudesse discar, ouviu vozes alteradas vindas do escritório principal. Reconheceu imediatamente os timbres. Augusta e Henrique. É inaceitável, Henrique. Você está arruinando sua reputação e a da família. Primeiro traz essa moça para trabalhar aqui. Agora oferece uma bolsa de estudos. O que será depois? Vai convidá-la para morar aqui também? Mamãe, com todo respeito, minhas decisões não estão em discussão. A Fundação oferece bolsas para funcionários há anos. E Gabriela é mais do que qualificada. Qualificada? Uma garota da periferia que mal concluiu o ensino médio. Ela cursou 2 anos de faculdade antes de ter que abandonar para cuidar da avó. E tem um talento natural que muitos de nossos designers contratados não possuem. Não me venha com essa conversa, Henrique. Sei reconhecer quando um homem está pensando com a cabeça errada. Patrícia me contou que viu vocês dois trabalhando até tarde no outro dia, rindo como adolescentes. Patrícia não tem o direito de opinar sobre minha vida desde que decidiu me trair com meu sócio. Houve um silêncio tenso e Gabriela se afastou, sentindo-se culpada por escutar uma conversa privada. No entanto, as palavras de Augusta a haviam atingido como flechas afiadas. Seria essa a impressão que todos tinham? Que ela estava usando sua posição para seduzir o patrão? Voltou para sua sala e terminou os relatórios mecanicamente, tentando não pensar nas implicações daquela discussão. Às 6h30, saiu discretamente para o vestiário dos funcionários, onde havia deixado uma muda de roupa para o jantar de trabalho. Era um vestido simples, verde escuro, que havia comprado em uma loja de departamento, com seu primeiro salário da mansão. Vai sair com o patrão, é? A voz de Débora soou atrás dela, fazendo-a quase derrubar a bolsa de maquiagem. Vamos discutir detalhes do evento beneficente, respondeu Gabriela, tentando manter a calma. Débora riu, um som sem alegria. Claro que vão.
E imagino que depois ele vai te mostrar os detalhes do apartamento dele também, não é? Com licença, preciso me arrumar, Gabriela disse firmemente, recusando-se a entrar no jogo de provocações. Sabe qual é o seu problema, Gabriela? Você realmente acredita que pode ser um de nós? Débora continuou implacável. Que pode sair da lama onde nasceu e se misturar conosco. Mas não pode. Pessoas como você servem pessoas como nós. É a ordem natural das coisas. Gabriela sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo antes de responder. Sabe qual é o seu problema, Débora? Você acha que o valor de uma pessoa está na conta bancária ou no sobrenome. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. O rosto de Débora se contorceu em uma expressão de ódio. Você vai se arrepender de ter cruzado o meu caminho. Ninguém fala assim comigo e sai impune. Não estou tentando cruzar seu caminho. Estou apenas fazendo meu trabalho. Seu trabalho inclui encantar meu irmão? Porque é isso que todos estão comentando, sabia? Como a empregadinha está seduzindo o patrão rico. Aquelas palavras atingiram Gabriela como um tapa. Era exatamente o que temia, o que a fazia questionar a própria integridade, quando se pegava pensando em Henrique de maneira menos profissional. Pense o que quiser, respondeu finalmente, pegando suas coisas e saindo do vestiário. No caminho para a saída dos fundos, onde Everaldo a esperaria, Gabriela foi interceptada por Regina. Senhorita Santos, o senhor Henrique pediu para informar que houve uma mudança de planos. Ele a encontrará diretamente no restaurante. Algo sobre uma ligação urgente que precisa atender antes. Obrigada, Regina. Everaldo já está me esperando? Sim, ele está lá fora. O trajeto até o restaurante foi silencioso. Gabriela tentava organizar os pensamentos, afastar as palavras venenosas de Débora e se concentrar no que realmente importava. A oportunidade de retomar seus estudos, o projeto da escola, seu trabalho que finalmente lhe dava uma perspectiva de futuro. O Figueira Rubaiyat era um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo, famoso por sua enorme figueira centenária que crescia no centro do salão. Quando Gabriela chegou, foi recebida com deferência pelo maître, que a conduziu a uma mesa reservada em um canto discreto. O Sr. Albuquerque ligou avisando que se atrasaria um pouco. Gostaria de um aperitivo enquanto espera. Apenas água, obrigada, respondeu Gabriela, sentindo-se deslocada naquele ambiente sofisticado. Enquanto esperava, observava os outros clientes, executivos em reuniões de negócios, casais celebrando datas especiais, famílias ricas comemorando aniversários. Um mundo tão diferente do seu e ainda assim ali estava ela no meio dele. Após 20 minutos, Henrique finalmente chegou, parecendo preocupado. Desculpe o atraso, disse, sentando-se. Tive um problema para resolver. Está tudo bem? Perguntou Gabriela, notando sua expressão tensa. Não exatamente. Acabei de descobrir que minha mãe está planejando anunciar meu noivado com Patrícia na reunião de hoje à noite. Seu noivado? Mas vocês não estão... Exatamente. Não estamos juntos há quase 2 anos. Mas minha mãe está determinada a salvar a reputação da família, forçando um casamento que faz sentido apenas em seu universo de conexões sociais. O garçom se aproximou para anotar os pedidos, interrompendo momentaneamente a conversa. Henrique ordenou para ambos, demonstrando conhecimento profundo da culinária. Como ela pode anunciar um noivado sem seu consentimento? Perguntou Gabriela quando ficaram a sós novamente. Minha mãe vive em uma realidade paralela, onde seu desejo é lei. Henrique respondeu com um suspiro cansado. Ela realmente acredita que está fazendo o melhor para mim e para o legado da família. E o que você vai fazer? O que sempre fiz. Estabelecer limites claros. Não vou me casar com Patrícia, especialmente depois de descobrir que ela me traía com Lucas, meu sócio na época. Gabriela sentiu uma pontada de alívio que não conseguiu explicar para si mesma. Mas não quero falar sobre minha família disfuncional. Henrique continuou, tentando sorrir. Vamos discutir o evento beneficente. Seus relatórios estavam excelentes, por sinal. O jantar prosseguiu de maneira agradável. Discutiram os detalhes do evento, a lista de convidados, o menu, a decoração, os artistas que se apresentariam. Henrique valorizava cada sugestão de Gabriela, tratando-a como uma igual, não como uma subordinada,
Você pensa em tudo, comentou ele, impressionado com a sugestão de incluir um desfile com peças criadas por estilistas das comunidades atendidas pela Fundação. É apenas bom senso. Se o objetivo é promover talentos, precisamos dar espaço para que eles mostrem seu trabalho. Henrique a observou por um momento, como se visse algo novo. Sabe o que mais admiro em você, Gabriela? Sua autenticidade. Você não tenta ser alguém que não é para impressionar ou agradar. Não teria energia para isso, ela respondeu com um sorriso. Fingir cansa muito. Sim, cansa, ele concordou com um olhar distante, como se pensasse em todas as máscaras que usava diariamente. O jantar se estendeu por quase 3 horas. A conversa fluindo naturalmente entre assuntos profissionais e pessoais. Gabriela falou sobre sua infância na periferia, sobre os pais que havia perdido em um acidente quando tinha apenas 12 anos, sobre a avó que a criou com amor e firmeza. Henrique contou sobre a pressão de crescer como herdeiro de um império, sobre o pai autoritário que nunca demonstrou afeto, sobre como encontrou propósito ao direcionar parte dos lucros da empresa para projetos sociais. Quando o restaurante começou a esvaziar, perceberam que era hora de encerrar a noite. Posso oferecer uma carona? Perguntou Henrique quando saíram. Obrigada. Mas Everaldo está me esperando, respondeu Gabriela, indicando o sedã preto estacionado na calçada oposta. Claro. Henrique assentiu, parecendo desapontado. Houve um momento de hesitação, como se ambos sentissem que algo importante estava prestes a ser dito, mas nenhum tivesse coragem de dar o primeiro passo. Obrigada pelo jantar e pela bolsa de estudos. Gabriela finalmente disse. Significa muito para mim. Você merece, Gabriela, mais do que imagina. Seus olhares se encontraram e, por um instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Henrique deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Gabriela sentiu o coração acelerar, dividida entre o desejo e o medo das consequências. O momento foi quebrado pelo som estridente de uma buzina. Um carro esporte vermelho parou bruscamente ao lado deles, e Patrícia Mendonça desceu, parecendo furiosa. Então é por isso que você não apareceu na reunião familiar? Para jantar com ela? Exclamou apontando para Gabriela como se apontasse para algo repulsivo. Patrícia, não é o que você está pensando. Henrique respondeu calmamente, embora sua postura tivesse ficado tensa. Não? Então me explique o que é, Henrique. Sua mãe está em casa, esperando para anunciar nosso noivado. E você está aqui jantando romanticamente com sua assistente. A última palavra foi pronunciada com tanto desdém que soou como um insulto. Não há noivado para anunciar, Patrícia. Terminamos há quase 2 anos, lembra? Quando encontrei você na cama com Lucas. Patrícia empalideceu, lançando um olhar furioso para Gabriela, como se ela fosse a culpada por aquela revelação. Sua mãe não vai aceitar isso, Henrique. Ela já enviou os convites para o jantar de noivado na próxima semana. O quê? Henrique parecia genuinamente chocado. Ela não pode fazer isso. Pode e fez. E agora, o que vai dizer a ela? Que prefere essa ninguém a uma união que beneficiaria ambas as famílias? Gabriela sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Sem dizer uma palavra, começou a caminhar em direção ao carro onde Everaldo a esperava. Gabriela, espere, chamou Henrique, ignorando Patrícia. Não se preocupe, Sr. Albuquerque. Gabriela respondeu formalmente, mantendo a dignidade. Resolva seus assuntos familiares. Nos vemos amanhã no escritório. Entrou no carro pedindo a Everaldo que a levasse para casa imediatamente. Pelo retrovisor, viu Henrique discutindo com Patrícia, sua linguagem corporal tensa e defensiva. Durante todo o trajeto, Gabriela lutou contra as lágrimas. Não chorava por humilhação ou vergonha, mas pela dor de reconhecer sentimentos que não poderia permitir. Estava se apaixonando por Henrique, e isso não poderia acontecer. Não apenas pela diferença social abissal entre eles, mas porque comprometeria sua integridade profissional. Validaria as acusações de Débora e Augusta e destruiria tudo pelo qual havia trabalhado. Quando chegou em casa, encontrou Dona Clemência ainda acordada, assistindo a uma reprise de novela na pequena TV da sala. Chegou cedo, minha filha. Achei que ia demorar mais nesse jantar chique. Houve uma mudança de planos, vó, respondeu Gabriela, tentando soar casual.
A senhora idosa estudou o rosto da neta por um momento. Aconteceu alguma coisa. Seus olhos estão tristes. Não é nada, vó, só cansaço. Esse patrão fez alguma coisa com você? Perguntou Dona Clemência, alarmada. Não, ele é um homem bom, vó. Gabriela respondeu, sentindo a voz falhar. Olha, tenho uma novidade. Mostrou a carta da bolsa de estudos, tentando mudar de assunto. Os olhos da senhora se encheram de lágrimas ao ler o documento. Minha menina vai voltar a estudar. Seu pai e sua mãe estariam tão orgulhosos. Gabriela abraçou a avó, permitindo-se finalmente chorar. Lágrimas de gratidão pela oportunidade, de medo pelo futuro e de uma dor agridoce por sentimentos que precisariam permanecer enterrados. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Gabriela tomou uma decisão. Continuaria trabalhando para Henrique, aceitaria a bolsa de estudos, mas estabeleceria limites claros. Nada de jantares a sós, nada de conversas pessoais, nada que pudesse alimentar sentimentos que não tinham lugar em uma relação profissional. O que ela não sabia era que, na mansão dos Albuquerque, Henrique enfrentava a pior discussão familiar de sua vida, defendendo não apenas sua liberdade de escolha, mas também o direito de seguir seu coração, mesmo que isso significasse romper com tradições e expectativas de gerações. Os dias que se seguiram ao incidente no restaurante foram marcados por uma tensão palpável na mansão dos Albuquerque. Gabriela manteve sua palavra de estabelecer limites profissionais claros, respondendo às perguntas de Henrique com precisão técnica, evitando qualquer assunto pessoal e saindo exatamente no horário estabelecido em seu contrato. Henrique, por sua vez, parecia abatido. Olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas, e seu habitual entusiasmo pelos projetos sociais havia dado lugar a uma concentração quase obsessiva no trabalho. A discussão com a família claramente havia deixado marcas. Os rumores corriam soltos entre os funcionários. Severino, sempre bem informado, comentou com Josefa na cozinha que a matriarca havia dado um ultimato ao filho. Ou ele se casava com Patrícia conforme planejado, ou seria afastado da presidência da empresa familiar. Dona Augusta até ameaçou cortar sua parte na herança, sussurrou o mordomo enquanto Josefa preparava o almoço. Disse que ele está desonrando o nome Albuquerque ao se envolver com uma funcionária. Mas o patrão não está envolvido com a Gabriela, defendeu Josefa. Eles só trabalham juntos. Severino lançou um olhar significativo. Nem todo envolvimento precisa ser físico, Josefa. Qualquer um com olhos pode ver o que está acontecendo entre eles. O que ninguém sabia era que Henrique havia feito algo que chocaria a alta sociedade paulistana. Recusara o ultimato da mãe. Em uma reunião tensa, com o conselho da empresa, declarou que não se casaria por conveniência e que, se necessário, abriria mão de sua posição para manter sua integridade. Se o preço da presidência é minha liberdade pessoal, então não a quero, havia dito para espanto dos presentes. A notícia ainda não havia se espalhado oficialmente, mas o ambiente na mansão era de expectativa, como o ar pesado que antecede uma grande tempestade. Naquela quinta-feira, um mês após o jantar no Figueira Rubaiyat, Gabriela estava organizando os últimos detalhes para o evento beneficente que aconteceria no sábado. A inauguração da escola de moda seria o ponto alto da noite, com a apresentação do projeto arquitetônico final e um desfile com peças criadas por talentos das comunidades. Posso entrar? A voz de Henrique soou da porta, tirando-a de seus pensamentos. Claro, senhor Albuquerque, respondeu formalmente, sem levantar os olhos dos documentos. Henrique fechou a porta atrás de si e se aproximou da mesa. Até quando vai continuar com isso, Gabriela? Isso o quê? Essa formalidade excessiva. Essa distância. Há semanas você mal olha para mim. Gabriela finalmente ergueu os olhos, encontrando o olhar cansado de Henrique. Estou apenas mantendo uma relação profissional apropriada, senhor. E desde quando o senhor Albuquerque é apropriado? Você me chamava de Henrique antes... Antes do quê? Ela desafiou, sentindo o coração acelerar. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que Gabriela havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. Antes daquela noite no restaurante. Antes de Patrícia aparecer e estragar tudo. Não havia nada para ser estragado, Gabriela respondeu,
tentando soar convincente. Foi apenas um mal-entendido. Um jantar de trabalho interpretado erroneamente. Foi mesmo? Henrique perguntou suavemente, aproximando-se mais. Porque não foi isso que senti, Gabriela. Não foi isso que vi em seus olhos quando nos despedimos. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade daquele contato visual. O que quer que tenha sido, não pode continuar. Você é meu patrão. Eu sou sua funcionária. Qualquer outra coisa comprometeria minha integridade profissional. E se eu não fosse mais seu patrão? A pergunta pairou no ar como uma bolha de sabão frágil e iridescente. O que quer dizer? Renunciei à presidência da construtora Albuquerque ontem. Henrique revelou, sua voz uma mistura de alívio e incerteza. O conselho aceitou minha decisão esta manhã. Gabriela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Por quê? Por que faria algo assim? Porque não quero viver a vida que outros planejaram para mim. Porque estou cansado de ceder a pressões e expectativas que não compartilho. Porque... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Porque conheci alguém que me mostrou que a autenticidade vale mais que qualquer título ou fortuna. O coração de Gabriela estava agora martelando contra seu peito, como se quisesse escapar. Não fez isso por minha causa, disse quase implorando. Não, fiz por mim. Henrique respondeu com um sorriso triste. Você foi apenas o catalisador de uma mudança que já estava fermentando há anos. E agora? O que vai acontecer? Ainda tenho minhas ações na empresa, meus investimentos pessoais e a direção da fundação, que não está vinculada ao controle corporativo. Não estou exatamente na miséria. Ele riu levemente, tentando aliviar a tensão. Mas sim, minha mãe está furiosa. Débora está exultante por assumir meu lugar. E Patrícia já encontrou outro pretendente rico. A notícia era tão surpreendente que Gabriela não sabia como reagir. Uma parte dela admirava profundamente a coragem de Henrique, enquanto outra temia as consequências daquela decisão. O evento beneficente começou preocupada. Acontecerá como planejado. A escola será inaugurada. Os talentos terão sua chance de brilhar. E isso não muda. Antes que pudessem continuar a conversa, Regina bateu à porta, parecendo agitada. Senhor Henrique, há uma emergência. Dona Clemência, a avó da senhorita Santos, acaba de ser levada ao hospital. Dona Nilza ligou pedindo que ela vá imediatamente. O rosto de Gabriela empalideceu. Minha avó? O que aconteceu? Cus, parece que foi outro ataque cardíaco. Ela está no Hospital Santa Catarina. Sem pensar duas vezes, Gabriela pegou sua bolsa, pronta para sair correndo. Vou com você, Henrique declarou em um tom que não admitia contestação. Everaldo pode nos levar em 15 minutos. O trajeto até o hospital foi feito em um silêncio tenso, quebrado apenas pelas orações sussurradas de Gabriela. Henrique segurava sua mão firmemente, oferecendo apoio silencioso. No hospital foram informados que Dona Clemência estava na UTI, passando por procedimentos de emergência. O médico, Dr. Paulo Ferreira, explicou a situação com franqueza. Ela sofreu um infarto severo. Conseguimos estabilizá-la, mas seu coração está muito comprometido. Precisará de cuidados intensivos e possivelmente de uma cirurgia de ponte de safena. Vou arcar com todos os custos, Henrique declarou imediatamente. Transfiram-na para a melhor suíte disponível e consultem especialistas, se necessário. O médico assentiu, surpreso pela presença do empresário conhecido. Farei o possível para garantir o melhor tratamento. Senhor Albuquerque. Quando o médico se afastou, Gabriela se virou para Henrique. Os olhos marejados. Não precisava fazer isso. Precisava, sim, ele respondeu suavemente. E faria de novo sem hesitar. Nas horas que se seguiram enquanto aguardavam notícias, Gabriela teve tempo para refletir. A vida era frágil, imprevisível. As barreiras que havia erguido entre ela e Henrique, baseadas em convenções sociais e medo do julgamento alheio, pareciam agora tão artificiais quanto as falsas pérolas que Débora usava para acusá-la injustamente. Ela é forte, disse Henrique, quebrando o silêncio. Como a neta. Espero que sim, Gabriela respondeu, permitindo-se pela primeira vez em semanas realmente olhar para ele. Ela é tudo o que tenho. Não mais, Henrique murmurou, apertando sua mão. Se me permitir, estarei ao seu lado,
independente do que aconteça. O momento foi interrompido pelo retorno do Dr. Ferreira. Boas notícias. Dona Clemência está respondendo bem ao tratamento. A cirurgia não será necessária por enquanto, mas ela precisará ficar internada por pelo menos uma semana e depois seguir um tratamento rigoroso em casa. O alívio que Gabriela sentiu foi tão intenso que suas pernas fraquejaram. Henrique a amparou segurando-a firmemente pela cintura. "Podemos vê-la?" perguntou. "Ela está sedada agora, mas devem poder visitá-la brevemente amanhã cedo. Sugiro que vão para casa e descansem. Foi um dia difícil para todos." Henrique insistiu em levar Gabriela para casa. Ao chegarem ao pequeno sobrado na Vila Esperança, perceberam que o céu havia escurecido e grossos pingos de chuva começavam a cair. "Quer entrar?" convidou Gabriela, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Posso fazer um café?" Henrique assentiu, dispensando Everaldo. "Volte à mansão. Pegarei um táxi depois." A casa de Gabriela era simples, mas acolhedora. Fotos de família decoravam as paredes da sala pequena e plantas dispostas estrategicamente traziam vida ao ambiente modesto. "Então é aqui que você cresceu", comentou Henrique, observando tudo com genuíno interesse. "Sim, desde que meus pais faleceram. Não é uma mansão, mas é nosso lar." "É perfeito", ele respondeu com sinceridade. "Tem alma, diferente daquele mausoléu onde cresci." Enquanto Gabriela preparava o café na pequena cozinha, a chuva se intensificou, transformando-se em uma tempestade com trovões e relâmpagos que iluminavam o céu noturno. Um clarão particularmente forte foi seguido por um estrondo, e as luzes piscaram antes de se apagarem completamente. "Queda de energia", suspirou Gabriela. "Acontece sempre nessas tempestades. Vou pegar velas." A luz tremeluzente das velas, sentados na pequena sala tomando café em xícaras simples, Henrique e Gabriela pareciam finalmente livres das amarras sociais que os separavam. Não eram mais patrão e empregada, herdeiro e trabalhadora, mas apenas um homem e uma mulher, vulneráveis em sua humanidade compartilhada. "Nunca pensei que um dia estaria tomando café com Henrique Albuquerque na sala da minha casa, durante um blackout", comentou Gabriela com um leve sorriso. "E eu nunca imaginei que preferiria estar aqui, neste momento, do que em qualquer outro lugar do mundo", respondeu ele. Seu olhar fixo nela. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, quebrado apenas pelo som da chuva batendo contra as janelas. Havia perguntas não formuladas, sentimentos não expressos, possibilidades ainda não exploradas. O que aconteceu na reunião com sua família? Depois daquela noite no restaurante? Gabriela finalmente perguntou. Henrique suspirou profundamente. "Foi brutal. Minha mãe ameaçou me deserdar. Débora insinuou que você estava me manipulando para obter vantagens. E Patrícia fingiu estar devastada, como se realmente me amasse. E mesmo assim, você abriu mão de tudo. Não de tudo. Apenas do que nunca foi realmente importante para mim." Um trovão particularmente forte fez a casa tremer e Gabriela se sobressaltou. Instintivamente, Henrique se aproximou colocando um braço protetor ao seu redor. O gesto, tão natural quanto inevitável, quebrou as últimas barreiras entre eles. "Tenho medo", confessou Gabriela, sua voz quase um sussurro. "Do quê?" "De sentir o que estou sentindo. De acreditar que isso pode ser real. De me entregar a algo que pode acabar em mais dor." Henrique tocou suavemente seu rosto, virando-o para que seus olhares se encontrassem. "Também tenho medo, Gabriela. Medo de não ser digno do que você representa. Medo de que o mundo tente nos separar. Medo de falhar como falhei em tantas outras coisas." "Você não falhou", ela respondeu colocando a mão sobre a dele. "Você escolheu. Há uma diferença enorme nisso." A proximidade era agora quase dolorosa, carregada de tensão e desejo contido. "Posso beijá-la?" Henrique perguntou, sua voz rouca de emoção. Em resposta, Gabriela inclinou-se para a frente, eliminando a distância entre eles. O beijo foi suave a princípio, quase hesitante, como se ambos temessem quebrar o encanto do momento. Depois tornou-se mais profundo, mais urgente, liberando sentimentos há muito reprimidos. Quando se separaram, ofegantes, a chuva havia diminuído, mas a eletricidade entre eles só aumentava. "Isso muda tudo", murmurou Gabriela.
Ou talvez apenas torne real o que já existia, respondeu Henrique, acariciando seu rosto com reverência. A noite avançou, e eles conversaram por horas, compartilhando sonhos, medos e esperanças. Falaram sobre a escola de moda, sobre os planos de Gabriela para seus estudos, sobre o desejo de Henrique de reinventar a fundação como uma entidade verdadeiramente transformadora. Sempre quis fazer a diferença de verdade, não apenas para aplacar uma consciência culpada por privilégios que não escolhi ter, confessou. E você pode. Estamos apenas começando. A tempestade havia passado quando o primeiro raio de sol despontou no horizonte. Eles haviam passado a noite toda conversando, planejando, sonhando, trocando beijos e carícias que prometiam um futuro compartilhado. Preciso ir, Henrique disse relutantemente, olhando para o relógio. Temos que preparar tudo para o evento de amanhã, e você precisa descansar um pouco antes de visitar sua avó. Sim, concordou Gabriela, igualmente relutante em romper a bolha de intimidade que haviam criado. O que acontece agora? Entre nós? Henrique segurou suas mãos com firmeza. O que quisermos que aconteça. Não estou mais sob o controle da minha família ou das expectativas sociais. Sou livre para escolher e escolho você, Gabriela. Sem reservas, sem condições. E eu escolho você, ela respondeu, sentindo uma certeza que jamais havia experimentado antes. Não pelo que você tem ou representa, mas pelo homem que é. Eles selaram a promessa com um último beijo, doce e cheio de promessas. Henrique partiu, prometendo encontrá-la no hospital mais tarde para visitarem Dona Clemência juntos. Sozinha, Gabriela se permitiu um momento de pura felicidade. A vida havia mudado drasticamente em poucas semanas, e embora o futuro fosse incerto, sentia-se estranhamente em paz. Havia encontrado não apenas um amor inesperado, mas também a força para acreditar que merecia ser feliz. O que nenhum dos dois poderia imaginar é que, enquanto se descobriam naquela noite chuvosa, outros planos estavam sendo traçados. Na mansão dos Albuquerque, Augusta não havia aceitado a renúncia do filho com a graciosidade que a imprensa reportava. Em uma reunião a portas fechadas com Patrícia e Débora, a matriarca elaborava uma estratégia para salvar Henrique dele mesmo. Ele não percebe que está sendo manipulado por essa garota, afirmava, bebericando seu conhaque. Temos que abrir seus olhos antes que cometa um erro irreparável. Já tentamos isso, Augusta, respondeu Patrícia irritada. Ele é teimoso demais para escutar. Débora, que até então observava a conversa com um sorriso malicioso, interveio. Talvez estejamos abordando isso da maneira errada. E se em vez de atacarmos Gabriela diretamente, dessemos a ela uma oferta que não poderia recusar? Que tipo de oferta? Perguntou Augusta, subitamente interessada. Uma que apele para o que realmente importa para ela, a segurança da avó e seu futuro profissional. O plano era tão simples quanto cruel. Oferecer a Gabriela uma quantia substancial e uma bolsa de estudos no exterior, longe de Henrique, em troca de seu afastamento voluntário. A oferta incluiria tratamento médico de primeira linha para Dona Clemência em uma clínica exclusiva. Ela aceitará, garantiu Débora confiante. Pessoas como ela sempre escolhem o dinheiro no final. O que Débora não entendia, o que nenhuma delas poderia compreender, era que o vínculo formado entre Henrique e Gabriela transcendia qualquer valor material. Havia sido forjado, não por interesse ou conveniência, mas por um reconhecimento mútuo de almas afins, de valores compartilhados, de uma visão de mundo que não podia ser comprada ou vendida. Na manhã do evento beneficente, Gabriela visitou Dona Clemência no hospital, acompanhada por Henrique. A senhora idosa estava visivelmente melhor e olhou com curiosidade para o homem alto e elegante que acompanhava sua neta. Então você é o famoso patrão, comentou estudando-o atentamente. Minha neta fala muito de você. Espero que coisas boas, Henrique respondeu com um sorriso caloroso, tomando a mão enrugada da senhora entre as suas. É uma honra finalmente conhecê-la, Dona Clemência. Gabriela me contou como a senhora foi corajosa na criação dela. Fiz o que qualquer avó faria, respondeu a idosa com simplicidade. Mas agora me diga, quais são suas intenções com minha neta? E não me venha com conversa fiada de patrão. Gabriela corou intensamente. Vó, não constrange o Henrique.
Está tudo bem. Ele riu genuinamente divertido com a franqueza da senhora. Minhas intenções são as mais sérias possíveis, Dona Clemência. Amo sua neta e quero construir um futuro ao lado dela, se ela me aceitar. A declaração, tão direta e sincera, pegou Gabriela de surpresa. Era a primeira vez que Henrique verbalizava seus sentimentos tão claramente. Dona Clemência estudou o rosto do empresário por um longo momento, como se pudesse ler sua alma através dos olhos. Finalmente assentiu com aprovação. Você parece ser um bom homem, diferente desses ricaços que só pensam em si mesmos. Mas aviso logo, se magoar minha menina, não há dinheiro no mundo que o proteja da minha fúria. Henrique riu novamente. Mas seu olhar era sério quando respondeu. É uma promessa que pretendo nunca dar motivo para ser cobrada. Ao saírem do hospital, sentiram-se mais leves, abençoados de certa forma pela aprovação da matriarca da família Santos. Sua avó é incrível, comentou Henrique enquanto caminhavam para o carro. Agora sei de onde vem sua força. Ela gostou de você, Gabriela respondeu, entrelaçando seus dedos aos dele. E isso não é fácil de conseguir. Considero isso uma vitória maior do que qualquer negócio que já fechei. O resto do dia foi dedicado aos preparativos finais para o evento beneficente. A notícia da renúncia de Henrique à presidência da construtora Albuquerque havia se espalhado, gerando especulações na mídia e no círculo empresarial. Alguns o chamavam de irresponsável, outros de visionário. Poucos sabiam a verdadeira razão por trás de sua decisão. O evento seria realizado no pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, um espaço amplo e elegante que havia sido transformado em uma galeria de moda e arte. O tema era Novos Olhares, Novos Caminhos, celebrando a diversidade e o talento das comunidades atendidas pela Fundação. Enquanto Gabriela supervisionava os últimos detalhes da decoração, recebeu uma mensagem inesperada. Débora Albuquerque solicitava um encontro privado no escritório temporário montado nos fundos do pavilhão. Intrigada e apreensiva, Gabriela decidiu atender ao chamado. Encontrou Débora sentada elegantemente em uma poltrona, como uma rainha aguardando um súdito. Obrigada por vir, Gabriela, disse com uma cordialidade forçada. Temos assuntos importantes para discutir antes do evento começar. Que assuntos seriam esses? Perguntou Gabriela, mantendo-se de pé, relutante em se sentar na presença de alguém que só havia demonstrado desprezo por ela. Débora sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Assuntos que podem mudar o curso da sua vida e da vida da sua avó. Com um movimento calculado, abriu uma pasta sobre a mesa revelando documentos oficiais e um cheque com muitos zeros. Tenho aqui uma proposta que acredito ser de seu interesse. Uma bolsa integral para estudar moda em Milão, na prestigiada Instituto Marangoni, acompanhada de uma generosa ajuda de custo para sua instalação e manutenção. E claro, tratamento médico de primeira linha para Dona Clemência em uma clínica exclusiva em Suíça. Tudo pago pela família Albuquerque. Gabriela sentiu o estômago revirar. Em troca de quê? De seu afastamento imediato e definitivo da vida do meu irmão, respondeu Débora sem rodeios. Você parte para a Itália amanhã mesmo. Corta todos os laços com Henrique e todos saem ganhando. O choque inicial deu lugar à indignação. Você realmente acha que pode comprar as pessoas assim? Que eu venderia meus sentimentos por dinheiro. Não seja ingênua, Gabriela. Débora retrucou com desdém. Não estou comprando seus sentimentos. Estou oferecendo uma saída digna, antes que tudo desmorone. Você realmente acredita que tem futuro com meu irmão? Que a alta sociedade paulistana aceitará a garçonete do café como uma igual? Que Henrique não se cansará desse romance proibido quando a novidade passar? As palavras atingiam pontos vulneráveis que Gabriela tentava ignorar, mas ela se manteve firme. Não me importo com a alta sociedade paulistana. E se Henrique um dia se cansar de mim, será uma decisão dele, não algo forçado pela família. Débora mudou de tática, sua voz suavizando-se em falsa preocupação. Pense na sua avó, Gabriela, na segurança que este acordo traria para ela, no futuro brilhante que você poderia ter, longe de todo esse drama familiar. Por um instante, uma sombra de dúvida cruzou o rosto de Gabriela. A oferta era tentadora do ponto de vista prático. Garantiria o tratamento da avó e realizaria seu sonho de estudar moda em uma das melhores escolas do mundo. Não, respondeu finalmente,
com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. Não vou aceitar. Henrique fez sua escolha, e eu fiz a minha. Não vamos permitir que manipulações como esta definam nossos caminhos. O rosto de Débora se contorceu em uma expressão de fúria mal contida. Você vai se arrepender dessa decisão, Gabriela Santos. Ninguém recusa uma oferta dos Albuquerque. Acabei de recusar, respondeu Gabriela, virando-se para sair. Na porta parou e acrescentou: e para sua informação, nunca fui garçonete do café. Era gerente assistente, com curso técnico em administração. Talvez se você tivesse se dado ao trabalho de me conhecer antes de me julgar, saberia disso. Deixou a sala com a cabeça erguida, o coração acelerado, mas a consciência tranquila. Havia enfrentado a tentação e escolhido o caminho mais difícil, mas o único que preservava sua integridade. O que Gabriela não sabia era que Débora tinha um plano B. Se não podia afastar a intrusa com dinheiro, usaria a arma que nunca falhava no mundo dos privilegiados, o escândalo. Em seu bolso estava um pequeno pendrive contendo fotos comprometedoras, não de Henrique e Gabriela, como havia ameaçado anteriormente, mas imagens manipuladas digitalmente, criadas para destruir reputações e separar corações que haviam encontrado um ao outro contra todas as probabilidades. A noite do evento se aproximava, e com ela a promessa de celebração, mas também a sombra de uma tempestade que ameaçava destruir tudo que Henrique e Gabriela haviam construído juntos. O pavilhão da Bienal resplandecia sob as luzes cuidadosamente posicionadas que realçavam a arquitetura modernista do espaço. A decoração combinava elementos industriais com toques artesanais, criando um contraste que refletia perfeitamente a proposta da noite: unir diferentes mundos em prol de um objetivo comum. Gabriela supervisionava os últimos detalhes, verificando a disposição das cadeiras na passarela improvisada onde aconteceria o desfile, enquanto tentava afastar da mente a conversa com Débora. Vestia um modelo exclusivo criado por um dos talentos da comunidade. Um vestido longo em tom azul profundo, com detalhes artesanais que contavam a história das periferias paulistanas. Você está deslumbrante, a voz de Henrique soou atrás dela, fazendo-a virar-se com um sorriso. Ele estava elegante em um terno azul marinho, sem gravata, adotando um visual mais relaxado que combinava com sua nova fase. Nos olhos, um brilho que Gabriela havia aprendido a reconhecer como felicidade genuína. Obrigada. Você também não está nada mal, respondeu, ajeitando levemente a lapela de seu paletó. Nervoso? Um pouco. É a primeira vez que apareço publicamente desde que renunciei à presidência. A imprensa está especulando todos os tipos de teorias. E o que vai dizer a eles? A verdade, Henrique respondeu simplesmente, que escolhi seguir um caminho mais alinhado com meus valores pessoais. Gabriela sorriu, mas seu semblante logo se tornou sério. Henrique, preciso te contar algo. Sua irmã me procurou hoje. Débora, o que ela queria? Enquanto Gabriela relatava a oferta e sua recusa, o rosto de Henrique passava da surpresa à indignação e, finalmente, a uma determinação tranquila. Isso acaba hoje, declarou quando ela terminou. Não vou mais permitir que minha família tente controlar minha vida ou machucar pessoas que amo. Foi a primeira vez que ele verbalizou o sentimento tão diretamente, fora do contexto da conversa com Dona Clemência. Gabriela sentiu o coração acelerar. Tem certeza de que está pronto para enfrentar as consequências? Sua família é poderosa, Henrique. Eles podem tentar, ele completou, segurando suas mãos. Mas não vão conseguir. Não mais. O momento foi interrompido pela chegada dos primeiros convidados. O evento estava prestes a começar, e ambos tinham papéis importantes a desempenhar. Conversamos depois, Gabriela disse, apertando levemente as mãos de Henrique antes de se afastar para receber os convidados VIP. A lista de presença era impressionante. Políticos, empresários, celebridades e formadores de opinião, todos reunidos para conhecer o projeto da escola de moda e apoiar a iniciativa da Fundação Albuquerque. Entre eles, Augusta e Débora, ambas vestidas impecavelmente, sorrisos sociais mascarando a tensão evidente em seus olhares. Meu filho, Augusta cumprimentou Henrique formalmente, beijando o ar próximo a seu rosto. Espero que saiba o que está fazendo.
Sei perfeitamente, mãe, ele respondeu, mantendo o sorriso diplomático para os fotógrafos presentes. Débora limitou-se a um aceno distante, seu olhar fixo em Gabriela, que coordenava a recepção dos convidados com a eficiência e o charme que haviam se tornado sua marca registrada. O evento seguiu conforme o planejado. Após um coquetel inicial, os convidados foram direcionados para o auditório, onde Henrique apresentaria oficialmente o projeto da escola de moda. No palco, ao lado de uma maquete detalhada do edifício, ele parecia totalmente à vontade, como se o fardo de expectativas que sempre carregara tivesse finalmente sido removido. Boa noite a todos. É com imenso prazer que apresento hoje não apenas um novo projeto da Fundação Albuquerque, mas uma nova visão de como a filantropia pode e deve funcionar. Seu discurso era apaixonado, articulado, evidenciando uma convicção que surpreendeu até mesmo aqueles que o conheciam há anos. Falou sobre oportunidades, sobre talentos desperdiçados pela falta de acesso, sobre a responsabilidade dos privilegiados em criar pontes, não muros. Este projeto não seria possível sem a visão e dedicação de muitas pessoas, mas em especial gostaria de agradecer a Gabriela Santos, que trouxe uma perspectiva inestimável para o desenho deste programa. Convidou Gabriela ao palco, um gesto que gerou murmúrios na plateia. Não era comum que assistentes recebessem tal destaque em eventos deste calibre. Gabriela não é apenas uma colaboradora talentosa da Fundação, continuou Henrique, olhando-a com admiração evidente. Ela é a prova viva do potencial que existe nas comunidades que queremos servir. Uma designer talentosa que, por circunstâncias da vida, teve que adiar seus sonhos, mas que agora terá a oportunidade de realizá-los, assim como muitos outros jovens através desta escola. Gabriela sentiu o rosto queimar com os elogios públicos, mas manteve a postura profissional, enquanto explicava brevemente sua contribuição para o projeto. Falou com simplicidade e eloquência sobre a importância de criar espaços onde o talento pudesse florescer independentemente da origem social. Do lado direito do auditório, Augusta Albuquerque observava a cena com um misto de horror e fascínio. Seu filho, o herdeiro do império que seu falecido marido havia construído, olhava para aquela moça como se ela fosse a resposta para todas as perguntas do universo. Era impensável, inaceitável. Ao seu lado, Débora digitava furiosamente em seu celular, um sorriso malicioso nos lábios pintados de vermelho. O plano B estava em andamento. Após a apresentação formal, os convidados foram direcionados para a área do desfile. Jovens talentos das comunidades atendidas pela Fundação apresentariam suas criações, uma celebração de criatividade e oportunidade que prometia ser o ponto alto da noite. Enquanto Gabriela conferia os últimos detalhes com os modelos nos bastidores, foi abordada por Regina, a governanta da mansão, que parecia deslocada e nervosa naquele ambiente. Senhorita Santos, posso falar com você em particular? Intrigada, Gabriela a seguiu até um canto discreto. Preciso lhe contar algo, Regina começou, torcendo as mãos com evidente ansiedade. Ouvi Dona Débora falando ao telefone sobre um plano para arruinar sua reputação hoje. Que tipo de plano? Algo sobre imagens manipuladas. Ela mencionou um pendrive e disse que seria o fim da sua relação com o Sr. Henrique. O estômago de Gabriela afundou. Então era esse o plano B de Débora. Manipular imagens para criar algum tipo de escândalo. Obrigada por me avisar, Regina. Mas por que está me contando isso? Pensei que sua lealdade fosse com a família Albuquerque. A governanta hesitou antes de responder. Minha lealdade é com quem merece. Trabalhei naquela casa por 30 anos e nunca vi o Sr. Henrique tão feliz quanto desde que você entrou em sua vida. E... Ela abaixou a voz. Dona Débora sempre foi cruel com os funcionários. Está na hora de alguém lhe dar uma lição. Com um aceno de cabeça agradecido, Gabriela retornou aos bastidores, a mente trabalhando freneticamente. Precisava encontrar Henrique antes que Débora executasse seu plano. Mas o desfile estava prestes a começar, e suas responsabilidades a impediam de sair. Do outro lado do pavilhão, Henrique conversava com investidores potenciais quando foi discretamente abordado por Carlos, o jardineiro da mansão, que surpreendentemente estava presente no evento. Senhor Henrique,
Desculpe interromper, mas é urgente, disse o homem, visivelmente desconfortável em seu terno emprestado. Tem algo que o senhor precisa saber sobre sua irmã. Intrigado, Henrique pediu licença aos investidores e seguiu Carlos até um local mais reservado, onde o jardineiro relatou ter ouvido Débora falando sobre imagens que destruiriam tudo, enquanto caminhava pelo jardim mais cedo naquele dia. Ela mencionou, especificamente a senhorita Gabriela, e disse que esta noite seria o fim da história de vocês dois. Henrique agradeceu a informação, uma fúria fria se instalando em seu peito. As manipulações de sua família haviam ido longe demais. Era hora de encerrar este capítulo de uma vez por todas. Quando o desfile estava prestes a começar, as luzes do pavilhão diminuíram gradualmente, deixando apenas a passarela iluminada. A música começou, e o primeiro modelo surgiu, exibindo uma criação que mesclava elementos do artesanato nordestino com linhas contemporâneas. Gabriela observava de um canto, orgulhosa do trabalho realizado por aqueles jovens talentos. Procurava Henrique na plateia, mas não conseguia localizá-lo na penumbra. Subitamente, as telas dispostas ao redor do pavilhão, que deveriam mostrar close-ups das peças desfiladas, piscaram e mudaram. Em vez das criações de moda, apareceram imagens que fizeram a plateia ofegar coletivamente. Eram fotos manipuladas de Gabriela em situações comprometedoras, claramente falsificadas, mas suficientemente realistas para causar dúvida. Em algumas, parecia estar em festas extravagantes com homens ricos. Em outras, aceitando envelopes que sugeriam subornos. O choque paralisou Gabriela por um instante. Do canto do olho, viu Débora sorrir triunfante, enquanto os murmúrios começavam a se espalhar pela plateia. Antes que pudesse reagir, as telas piscaram novamente e as imagens desapareceram, substituídas por uma mensagem simples: a verdade sempre prevalece. As luzes se acenderam parcialmente e Henrique surgiu no palco, um microfone na mão e uma expressão determinada no rosto. Peço desculpas pela interrupção, começou. Sua voz firme, apesar da evidente tensão. O que vocês acabaram de ver foi uma tentativa covarde de difamar uma pessoa de caráter ilibado através de imagens manipuladas. Infelizmente, esse tipo de tática não é incomum no mundo em que cresci, onde reputações são destruídas para manter privilégios e controle. A plateia estava em silêncio absoluto, captada pela intensidade de suas palavras. Esta noite não deveria ser sobre dramas pessoais, mas já que fomos forçados a este momento, permitam-me aproveitá-lo para fazer um anúncio que planejava deixar para depois. Henrique estendeu a mão na direção de Gabriela, convidando-a a se juntar a ele no palco. Com o coração martelando contra o peito, ela aceitou, caminhando sob os olhares curiosos dos convidados. Gabriela Santos entrou na minha vida por acaso, ou talvez por destino, continuou Henrique, segurando sua mão firmemente. Ela me mostrou um mundo além das paredes privilegiadas onde cresci, um mundo de dignidade, trabalho duro e valores autênticos. Por ela, aprendi a questionar privilégios que tomava como garantidos e a valorizar conexões genuínas acima de convenções sociais vazias. Fez uma pausa, olhando diretamente para Augusta e Débora, sentadas rígidas na primeira fila. Alguns tentaram nos separar usando dinheiro, ameaças e agora difamação. Mas o que não entendem é que o que nos une não pode ser quebrado por essas táticas mesquinhas. Virando-se para Gabriela, continuou sua voz agora mais suave. Planejava fazer isso em um momento mais íntimo, mas talvez seja apropriado que seja aqui, diante de testemunhas, para que não reste dúvida sobre minhas intenções. Para surpresa de todos, especialmente de Gabriela, Henrique se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. Gabriela Santos, você me ensinou o significado de coragem, integridade e amor verdadeiro. Faria a imensa honra de se casar comigo, não como Henrique Albuquerque, herdeiro de um império, mas simplesmente como um homem que encontrou em você seu porto seguro. O tempo pareceu congelar. Gabriela olhou para o anel simples, mas elegante, na caixa de veludo, depois para o rosto do homem que havia transformado sua vida de maneiras que jamais poderia imaginar. Sim, respondeu, sua voz embargada pela emoção.
Sim, eu aceito. A plateia explodiu em aplausos espontâneos, com exceção de duas figuras que se levantaram abruptamente e se dirigiram à saída. Augusta e Débora Albuquerque deixavam o evento com a dignidade que conseguiram reunir, mas a derrota estava estampada em seus rostos. O desfile continuou após este interlúdio inesperado, mas agora com um clima de celebração ainda maior. Os designs dos jovens talentos foram recebidos com entusiasmo, e as doações para a fundação ultrapassaram todas as expectativas. Nos bastidores, após o término do evento, Gabriela e Henrique tiveram um momento a sós. Você planejou isso? Ela perguntou, ainda atordoada com os acontecimentos da noite. O pedido de casamento? Sim, embora não pretendesse fazê-lo assim, publicamente, Henrique admitiu. Quanto ao resto, tive uma ajudinha de Josefa e Severino, que interceptaram o pendrive de Débora e o substituíram por outro que preparamos às pressas. Então você sabia sobre as fotos? Carlos me alertou. E quando me dei conta do que estava acontecendo, decidi que era hora de virar o jogo. Estou cansado de jogar na defensiva, Gabriela. Minha família precisava entender de uma vez por todas que não podem mais me controlar. Isso vai ter consequências, ela ponderou, pensando nas expressões furiosas de Augusta e Débora. Sim, provavelmente, mas estamos preparados para enfrentá-las juntos. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Gabriela e Henrique permaneceram acordados, planejando seu futuro. Falaram sobre a escola de moda, sobre os estudos de Gabriela na Anhembi Morumbi, sobre a recuperação de Dona Clemência, sobre a casa que construiriam juntos, não uma mansão imponente, mas um lar acolhedor onde pudessem criar uma família baseada em valores verdadeiros. Acha que sua mãe algum dia aceitará nossa união? Perguntou Gabriela, aninhada nos braços de Henrique. Talvez com o tempo. Augusta Albuquerque é muitas coisas, mas não é tola. Quando perceber que não pode mudar o que está decidido, provavelmente encontrará uma maneira de se adaptar. 3 meses se passaram desde a noite do evento beneficente. A escola de moda foi inaugurada oficialmente, com Dona Clemência já recuperada, cortando a fita ao lado de Gabriela e Henrique. Augusta Albuquerque, surpreendendo a todos, compareceu à cerimônia. Não fez grandes gestos de reconciliação, mas sua presença já era um sinal de que talvez algum dia pudesse aceitar a nova realidade. Débora, por outro lado, havia partido para Paris, incapaz de lidar com o que considerava uma humilhação pública. O escândalo que tentara criar havia se voltado contra ela, manchando sua reputação nos círculos sociais que tanto prezava. Quanto a Henrique e Gabriela, encontraram um equilíbrio que poucos acreditavam ser possível. Ele continuava dirigindo a Fundação Albuquerque, agora com foco ainda maior em projetos de impacto social real. Ela dividia seu tempo entre os estudos na faculdade de moda e o trabalho como coordenadora de talentos na escola recém-inaugurada. Moravam em um apartamento confortável, mas modesto na Vila Madalena, um bairro boêmio de São Paulo, longe tanto do luxo ostensivo dos jardins, quanto da simplicidade às vezes precária da Vila Esperança. Um meio-termo que simbolizava o encontro de seus mundos. Dona Clemência, para surpresa de todos, havia se tornado amiga improvável de Josefa, a cozinheira da mansão. Juntas, ofereciam aulas de culinária tradicional para os jovens da escola de moda, criando um espaço onde diferentes saberes e origens se encontravam e se enriqueciam. O casamento seria celebrado no final daquele ano, uma cerimônia simples na mesma igreja onde os pais de Gabriela haviam se casado. Não haveria extravagâncias ou ostentação, apenas a celebração sincera de um amor que havia superado barreiras sociais, preconceitos e manipulações. Na noite anterior ao casamento, enquanto organizavam os últimos detalhes na pequena casa que haviam comprado juntos, Henrique surpreendeu Gabriela com um presente inesperado. O guardanapo, onde ela havia desenhado um vestido, no dia em que se conheceram no Café Renascer. Como você conseguiu isso? Perguntou ela, emocionada, ao ver o pequeno esboço preservado em uma moldura elegante. Seu Tadeu guardou depois que você saiu naquele dia. Quando soube que íamos nos casar, me procurou para entregar. Disse que sempre soube que você era especial demais para ficar servindo cafés a vida toda. Gabriela traçou o contorno do desenho com a ponta dos dedos.
lembrando-se de como sua vida havia mudado completamente desde aquele dia. De garçonete injustamente acusada a designer promissora, de funcionária a parceira, de mulher solitária a pessoa amada. É estranho pensar que tudo começou com uma acusação injusta, refletiu. Se sua irmã não tivesse armado aquela cena, o destino encontra seus caminhos, Henrique completou, abraçando-a por trás. Algumas pessoas entram em nossas vidas através de portas que nunca imaginaríamos abrir. Na manhã seguinte, quando Gabriela caminhou até o altar ao lado de Dona Clemência, viu nos olhos de Henrique tudo o que precisava saber. Que seu valor não estava no sobrenome que adotaria, nas posses que compartilhariam ou no status social que poderia alcançar. Estava na força de seu caráter, na autenticidade de seus sentimentos, na dignidade com que enfrentara cada obstáculo. E quando trocaram votos, não prometeram apenas amor e fidelidade, mas também parceria na construção de um mundo mais justo, onde talentos não seriam desperdiçados por falta de oportunidades, onde portas estariam abertas para todos que tivessem a coragem de atravessá-las. Porque no final, esta não era apenas a história de um amor improvável entre uma jovem trabalhadora e um empresário privilegiado. Era a história de como, quando nos permitimos ver além de rótulos e preconceitos, descobrimos que a verdadeira riqueza está nas conexões genuínas que estabelecemos, nos valores que defendemos e na coragem de escolher nossos próprios caminhos. No pequeno mundo que Henrique e Gabriela estavam criando juntos, um mundo que abrangia desde a Vila Esperança até os salões da alta sociedade, desde artesãos da periferia até formadores de opinião nos centros de poder, talvez existisse o embrião de uma sociedade mais justa, onde o valor de uma pessoa não seria medido por seu sobrenome ou conta bancária, mas pela integridade de seu caráter e pela diferença que faz na vida dos outros. Porque, como Gabriela havia aprendido desde criança com Dona Clemência, e Henrique havia descoberto através de sua jornada de autodescoberta, a verdadeira nobreza não está no sangue ou na fortuna, mas nas escolhas que fazemos diariamente, especialmente quando ninguém está olhando. E assim, contra todas as probabilidades, o amor floresceu onde menos se esperava, provando mais uma vez que os corações reconhecem seus pares não por convenções sociais, mas por uma ressonância mais profunda e misteriosa que transcende barreiras e transforma vidas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriela e Henrique